Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma semana, mais uma oportunidade de começar esse dia, essa semana, estudando a palavra de Deus. Lembra do texto bíblico? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Obrigado porque estáis comigo. Obrigado porque não somente aprecia esse trabalho, mas compartilha esse vídeo e essa esperança pregada nesse canal a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos à lição de 11, cujo título é Levado e Julgado. A lição dessa semana se concentra no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Você se lembra que os 6 últimos capítulos do Evangelho de Marcos cobrem os eventos da última semana do ministério de Cristo nesse mundo. Os capítulos 14 a 16 vão cobrir ali os últimos 2 dias, antes da sua morte, quinta e sexta-feira. Jesus veio a esse mundo com a finalidade e ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Claro que Jesus, ao tomar a humanidade, também toma as limitações da humanidade, apesar de continuar sendo perfeitamente divino. Você se lembra que ele falou para Pedro, olha, orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Ele estava falando de si mesmo. Lucas, quando descreve aquelas cenas no Getsemane, quando Jesus está pedindo ao Senhor, Senhor, se possível fora, passa de mim esse cálice. A angústia e a agonia no seu coração era tão profunda que ele descreve que Jesus suou sangue de tanto sofrimento que ele estava passando ali. Jesus realmente fez essa oração, mas ele não fez essa oração de maneira poética, não, ele está exprimindo a sua dor aqui, não se esqueça. Nós tendemos a romantizar essas palavras, mas elas não têm nada de românticas. Ela aqui traz a dura realidade de um sofredor, de um angustiado ante a sua sina que estava determinada, né? Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. É uma exclamação, Senhor, passa de mim esse cálice. Não quero, o preço é alto demais. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você, o salário do pecado é a morte, mas nunca se esqueça de uma coisa. A morte cujo salário, que é o salário do pecado, não é essa morte que nós conhecemos, nós vemos todos os dias aí. Essa morte que nós vemos todos os dias, a Bíblia a chama de sono, é um sono, a pessoa está dormindo. A morte como fruto do pecado, como salário do pecado, é os horrores da separação absoluta da presença de Deus, o Pai. Por isso Jesus, angustiado na cruz do Calvário, declarou aquelas angustiosas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Senhor Jesus sofreu os horrores da segunda morte e adivinha pelo quê? Por amor a cada um de nós. Ele foi até as últimas consequências. Não mediu esforços para que a raça caída, a raça humana perdida pudesse ser encontrada, pudesse sonhar com a liberdade e ter a esperança de um dia ser redimida. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que se entrega a Jesus, tem a chance real, concreta, de ser salvo para toda a eternidade. Por que é salvo? Deixa eu explicar isso, que isso é importante. Porque, veja, se tem uma coisa que nós, seres humanos, amamos, é viver. O ser humano, quando enfrenta uma doença perigosa, fatal, ele faz de tudo para vencer a doença porque ele ama viver, ele não quer se entregar à morte. Nós sofremos demais com a morte, mas sofremos muito. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver eternamente. A salvação é exatamente isso. Anular os efeitos da morte para nos dar uma nova chance no mundo melhor do que nós temos hoje. Esse mundo que nós vivemos é um mundo maculado pelo pecado, onde a tristeza, a dor, o medo, a solidão, tudo quanto é coisa ruim está ao nosso redor.
Mas a promessa do Pai é que estaremos junto com Ele em um país onde habita a justiça e ali não haverá mais morte. Isso é salvação. O ser humano sozinho não consegue chegar lá. Impossível, impossível chegar lá, porque somos pecadores. Então nós precisamos de uma ajuda externa, não interna, externa a nós, para justamente nos ajudar a chegar à salvação da nossa alma. E essa ajuda externa veio por meio de Cristo e o seu sacrifício. Na cruz do Calvário, ele pagou. Ele pagou. Deixa eu ler para você, o que eu acho que é importante para a nossa meditação aqui nesse primeiro dia, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21, que nos diz assim, ó, escute bem. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fica claro por esse texto que o que aconteceu na cruz foi uma substituição. Jesus tomou a nossa condição de injustiça. Nós somos injustos. Olha os nossos atos. Muitas vezes nos deparamos com atos de injustiça. Mas, olha só, aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, não cometeu nenhum pecado. Ele o fez, esse ele é Deus. Deus o fez pecado por nós, ou seja, veja aí a substituição. Ele não tinha pecado nenhum, mas aceitou voluntariamente a nossa condição de pecadores. E foi à cruz do Calvário para sofrer aquela morte, aqueles horrores da segunda morte, por nós, para que nós pudéssemos estar habilitados para viver num país melhor onde habita a justiça, onde não haverá mais morte, tristeza, dor, nada de que se faça mal, coisas comuns a todo humano, todo ser humano aqui nesse planeta amaldiçoado pelo pecado. É nisso que nós concentramos a nossa esperança. Que a graça de Cristo seja contigo, meu amigo. Nunca se esqueça que você é valioso e é valiosa para Cristo. Se você duvidar disso, olhe para Jesus morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, justamente para que você e eu pudéssemos ter a chance de viver eternamente. Ore comigo. Querido Pai, em nome de Cristo te agradecemos por sua bondade, por sua infinita misericórdia de ter tomado nosso lugar. Nós não nos salvaríamos, estaríamos perdidos por toda a eternidade. Mas por amor a cada um de nós, o Senhor tomou a nossa condição e nos substituiu na punição, nos dando a esperança da vida eterna. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, exaltado por séculos e mais séculos, por toda a eternidade, e que todo joelho se dobre perante Ele, e os nossos voluntariamente hoje se dobram. A Ti a honra, glória e louvor por todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.